Olá, meus queridos, boa noite a todos. Vamos ler um texto hoje que se encontra em Daniel, para a nossa reflexão. Daniel capítulo 1. Tem por título A Educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro dos seus deuses. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linguagem real dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Então aqui é uma história onde que o rei da Babilônia vai para Judá, fica alguns dias lá, recebe alguns presentes, e ele escolhe alguns jovens para levar consigo para a Babilônia, para estudarem sobre a Babilônia, né? Para serem sábios da Babilônia. Então eles escolhem, como aqui nós lemos, eles escolhem jovens de semblante e aparência boa, sem defeito nenhum em sua aparência, jovens sábios. E no meio desses jovens haviam 4 que se destacam nesse texto aqui, que tem por nome Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Talvez, não sei se vocês conhecem esses 4 jovens. Para reforçar a memória de vocês, Daniel é mais conhecido como Daniel na Cova dos Leões, é a história dele. Ananias, Misael e Azarias são os 3 jovens que são jogados na fornalha de fogo. Aqui é onde que começa o ministério deles na Babilônia, né? Eles são levados na Babilônia para Nabucodonosor, junto com outros jovens que foram escolhidos pelo rei. E ele entrega esses jovens na mão do chefe dos eunucos, que era o rapaz que ia ficar encarregado de cuidar desses jovens, durante 3 anos na Babilônia. E depois de 3 anos, o rei iria ter um encontro com eles de novo. E então Nabucodonosor dá a ordem que eles devem comer a comida do palácio que o rei comia. Eles devem comer durante esses 3 anos e beber o vinho que o rei bebia também. Só que esses 4 jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles decidem não comer essa comida que o rei pediu para que eles comessem. E aí Deus dá graça a Daniel diante do chefe dos eunucos, e Daniel chama ele e fala: nós decidimos não comer essa comida e vamos comer só legume. E aí, perante a nossa mente humana, é claro que esses 4 jovens comendo só legume, talvez, quase certeza que o semblante, a aparência deles depois de 3 anos ia ser muito diferente do que aqueles jovens que estavam comendo o manjar do rei, o banquete que o rei preparou para eles e bebendo o vinho do rei. Eles iam estar mais fortes, a aparência melhor. E o chefe dos eunucos falou: pô, mas se vocês comerem só legume e eu aceitar isso, o semblante de vocês daqui 3 anos, quando vocês forem se encontrar com o rei de novo, vai estar pior do que os outros jovens que estão junto com vocês. E fazendo isso eu estarei arriscando a minha vida, porque o rei vai brigar comigo e vai querer me matar, né? Porque vocês estão diferentes. E aí Daniel pega e diz para ele, né? Então faça esse teste durante 10 dias. Depois de 10 dias você vê e compara o nosso semblante com o do pessoal que está aí comendo, né? O manjar que o rei pediu que eles comessem. E o chefe dos eunucos topa com Daniel a fazer essa experiência. E passa-se os 10 dias, e quando o chefe lá dos eunucos chega para ver esses 4 jovens, ele se assusta e vê que realmente o semblante e a aparência desses 4 jovens está muito melhor do que aqueles que estavam comendo o manjar que o rei preparou para eles, ordenou que eles comessem. Então ele manda tirar esse manjar, o vinho, e deixa que eles comem só os legumes. Aqui nós já aprendemos uma coisa. Quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram para a Babilônia, o rei já quis mudar o nome desses 4 jovens. Colocou o nome de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque para eles entrarem na Babilônia, eles tinham que ter a descendência babilônica, né? Eles tinham que ter os nomes babilônicos para viver na Babilônia. E esses nomes eram o nome dos deuses da Babilônia. Então Nabucodonosor coloca esses nomes neles a partir daquele momento que eles pisam na Babilônia.
e talvez tentando mudar a vida desses 4 jovens, para que eles esqueçam a vida deles que eles viviam lá em Judá, e que eles comecem uma nova vida na Babilônia, adorando a esses deuses que foram lhe dados nome. Mas como esses 4 jovens ainda perseveraram na oração, eram jovens firmes na oração que falavam com Deus, eles não esqueceram do seu passado que eles viviam lá na terra de origem deles. Então tentaram mudar o nome deles, mas mesmo assim eles continuaram adorando o único Deus que vive e reina para sempre até hoje em nossas vidas. Eles continuaram adorando o Deus de Israel, onde eles viviam lá em Judá. Então, meu irmão, vão tentar te perseguir, podem tentar mudar o teu nome, mas não esqueça que o único que pode te ajudar é o Deus vivo em que nós servimos. Podem tentar querer mudar a tua situação, fazer você esquecer o teu passado, mas nunca se esqueça de Deus. Nunca deixe Deus de lado para adorar outro Deus, porque é o único que pode te ajudar, é o único que pode fazer o milagre acontecer em sua vida. E esses jovens foram para a Babilônia e também não precisaram se contaminar com a Babilônia. Eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Então você não precisa se contaminar com as coisas do mundo para querer algo para a sua vida. Esses 4 jovens não se contaminaram com os manjares que o rei ofereceu para eles. Depois de 3 anos, quando o rei foi de encontro a esses jovens, esses 4 chamaram a atenção do rei Nabucodonosor, que todas as perguntas que o rei fazia para esses 4 jovens, eles respondiam com tal sabedoria que o rei se espantava. O rei, até depois de fazer alguma pergunta para eles, o rei decretou que esses 4 jovens eram mais inteligentes do que todos os sábios que tinha na Babilônia. Então eles não precisaram comer do manjar do rei da Babilônia, nem se contaminar com o vinho que o rei tomava, para eles conseguirem alguma coisa, para eles se destacarem em meio daqueles jovens. E é a mesma coisa com a gente. Basta nós dobrarmos nosso joelho e falarmos com Deus, pedir misericórdia, se arrepender do nosso pecado. Não precisa a gente querer se contaminar com as coisas do mundo para querer se aparecer, para querer ser mais que alguém. Basta você ter o Espírito Santo em sua vida. O brilho do Espírito Santo formoseia o teu rosto e te faz brilhar mais do que aqueles que estão lá fora perdidos nas trevas, sendo usados por Satanás. Então tenha uma vida de oração, assim como esses 4 jovens tinham a vida em oração. Mais para frente, a história é muito longa, vou tentar resumir o máximo. Esses 4 jovens se destacaram perante os outros jovens na presença do rei. Eles ficaram. Daniel tinha uma diferença onde que Deus deu o dom da revelação de sonho para eles. O rei então tem um sonho onde que ele sonha e esquece o seu sonho e manda chamar todos os sábios para desvendar o seu sonho. Ninguém consegue desvendar porque o rei não lembrava o que ele tinha sonhado. E o rei dá uma ordem para matar todos os sábios daquela terra, porque ele queria saber o sonho que ele teve, mas ele não lembrava, e ninguém conseguia decifrar. E aí quando eles vão na casa de Daniel para chamar Daniel para matar, Daniel pergunta para o Arioque, que era o cara que estava encarregado de matar todos os sábios, o que estava acontecendo. Então Arioque responde para ele, explica a situação para ele. Daniel fala: manda o rei esperar que eu vou falar com meu Deus. Esse é quem revela sonhos que o homem não pode revelar. Daniel ora a Deus, Deus revela o sonho, dá a interpretação, ele vai na presença do rei, conta para o rei e ainda tem ele se humilha perante o rei e fala: Deus me revelou esse sonho não porque eu sou melhor do que alguém, mas para que você entendesse a interpretação desse sonho. Então Daniel não queria ser melhor do que ninguém, ele não queria ser melhor do que os sábios que tentaram ir lá decifrar o sonho do rei, mas não conseguiram. Alegaram que ninguém poderia decifrar aquele sonho a não ser um Deus. E foi como aconteceu. Deus revelou a Daniel. Daniel contou o sonho para o rei, deu a sua interpretação. O rei ficou muito agradecido com a inteligência de Daniel, com a soberania do Deus que Daniel adorava. E ele então colocou Daniel como governador daquela cidade. Daniel renomeou os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, para estar próximo dele. Mais para frente nós vamos ver também que existiam 3 príncipes naquela cidade, onde que Daniel era um deles. E o rei queria colocar, e aí já muda o reinado, já era no 3ª, na 4ª geração. O rei ele via em Daniel, entre os 3, ele via que Daniel tinha um espírito de excelência. Daniel não costumava fazer coisas erradas. Daniel sempre procurava fazer o seu melhor. E os outros 2, eram 3, Daniel era um deles. Os outros 2 sentiram inveja. E perceberam que o rei queria colocar ele como líder para liderar os 3 ali naquela cidade. Então um dos 2 teve uma ideia de ir falar com o rei
para que fizesse um decreto para que ninguém adorasse naquela cidade a nenhum outro Deus por 30 dias, a não ser o rei daquela cidade. E o rei então vai lá e concorda, faz o decreto e publica lá para todos. E quando Daniel chega esse decreto até Daniel, ele não desiste de orar. Ele vai falar com Deus. Então Daniel começa a orar. Daniel orava 3 vezes ao dia e tentaram derrubar Daniel, colocando Daniel contra o seu Deus, mas Daniel perseverou na oração, falando com Deus. Ele ignorou o decreto do homem e continuou a sua vida com Deus. E aí você pode pensar, mas como que a gente vai ignorar um decreto de uma autoridade, sendo que a Bíblia diz para a gente obedecer à autoridade que Deus coloca no mundo? Só que a Bíblia que diz que nós temos que obedecer à autoridade é a mesma Bíblia que diz que eu tenho que obedecer às autoridades que são impostas no mundo, que são impostas por Deus, desde que ela não infrinja as leis de Deus, desde que ela não infrinja os propósitos de Deus. E essa lei estava infringindo. Ela estava impedindo Daniel de falar com Deus. E Daniel orava 3 vezes ao dia. E aí eu aprendi uma pregação que eu estava vendo e guardei para mim e quero compartilhar com vocês. Onde que talvez alguém pode chegar para Daniel e falar: pô, cara, mas você vai morrer, cara. É 30 dias só, você não consegue ficar sem falar com o teu Deus por apenas 30 dias? E Daniel creio eu que ele pode ter respondido assim, né? Eu oro 3 vezes ao dia, cara. Como que eu vou ficar um dia sem falar com o meu Deus? Para mim viver humanamente, eu tenho que respirar. E para mim viver espiritualmente, eu tenho que orar. Então, meu irmão, para você viver, o teu espírito está vivo, você tem que estar em comunhão com Deus, você tem que estar em oração com Deus. Se você não ora, a tua carne está fraca, o teu espírito está fraco, o teu espírito já não vive mais no mundo espiritual. Você tem que estar na presença de Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em tua vida, pelo o ar que você respira, por você estar vivo mais um dia me assistindo. Então tenha a tua vida em oração, assim como Daniel tinha. E Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, mesmo com o decreto lá postado para todos. E esses 2 foram atrás de Daniel, viram que ele continuava orando, foram lá, caguetaram para o rei que Daniel estava desobedecendo uma ordem dele. E o rei, muito entristecido, porque o rei gostava de Daniel, teve que jogar Daniel na cova dos leões e disse: Daniel, teu Deus poderá te salvar da boca dos leões. E jogou Daniel na cova dos leões. Passou-se a noite inteira, o rei não conseguiu dormir. O rei de manhã cedo foi até a cova dos leões e chamou por Daniel: Daniel, será que você ainda pode me ouvir? Será que o teu Deus conseguiu te livrar da boca dos leões? E Daniel lhe responde, né? Vive o rei, meu Deus enviou o anjo para fechar a boca do leão. Então, meu irmão, se você tem uma vida com Deus, se tem uma vida de oração, se você tem uma vida dedicada a Deus, se você está em comunhão com Deus, o inimigo pode tentar armar ciladas para tentar te derrubar. O inimigo pode usar pessoas para tentar fazer com coisas que vão achar que vai te derrubar, mas Deus não vai abrir mão de você por coisas que o inimigo vai tentar fazer. Deus está no controle de tudo nessa terra. Assim como Deus enviou o anjo para fechar a boca do leão, Deus vai enviar anjos para cuidar de você por onde você passar, aonde você estiver. Deus vai te guardar e vai te livrar da boca do leão. A Bíblia diz que o inimigo está 24 horas ao nosso derredor, ungido como leão. Todos os dias nós não podemos nem perceber, mas Deus envia o anjo para fechar a boca do leão. Deus te dá o livramento no trânsito que você está, no teu serviço, na tua casa, e muitas vezes passa despercebido. Então, o que eu queria passar para vocês que estão me assistindo, Daniel tinha uma vida de oração. Tudo que ele ia fazer, ele orava a Deus. Ele não rejeitou os manjares lá na Babilônia para comer só legume por vontade própria. Ele foi falar com Deus. E ele viu que o manjar que o rei passou para eles não era bom. A Babilônia era uma terra muito corrompida com deuses, adoravam muitos deuses que não tinham poder para nada. E Daniel tinha o Deus que tinha todo o poder em sua vida. O único Deus de ser adorado, Daniel já tinha em seu coração. Daniel, quando foram tentar matar Daniel por causa que ninguém conseguia revelar o sonho do rei, Daniel foi falar com Deus. Quando saiu o decreto onde que não poderia adorar nenhum Deus, Daniel foi falar com Deus. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel também orou a Deus. Tudo que Daniel fazia
era debaixo da presença de Deus. E assim nós temos que ser. Tudo que nós formos fazer, fale com Deus. Não tome atitude própria por você mesmo. Muitas das vezes, não sei o que você está passando, o que você está esperando, você está com planos de fazer algo, não faça por vontade própria, porque você pode quebrar a cara lá na frente. No momento parece ser bom, mas lá na frente pode se tornar difícil, se Deus não estiver no meio. Ore a Deus, peça sabedoria, direcionamento para Deus em tudo que você for fazer na sua vida, que você vai ver que tudo vai ser diferente, tudo vai ser mais fácil. Deus vai estar no comando de tudo, não vai deixar você sofrer, não vai deixar você passar necessidade. Deus vai estar junto contigo, mas você tem que orar. A oração é uma das armas mais fortes que nós temos de se aproximar de Deus. E que muita gente vai para a igreja, canta, louva, mas quando é para orar, são poucos que estão juntos. Então, meus irmãos, não percam a fé na oração. Continue perseverante na oração. Tudo que você quiser, fale com Deus. Não precisa você fazer uma oração extraordinária com palavras difíceis. É uma oração básica, sendo sincera de todo o teu coração. Deus está com o seu ouvido atento a te ouvir a todo momento. E está pronto para te ajudar, isso eu te garanto. Deus nunca vai virar as costas para um filho que fala contigo, com ele todos os dias, que se arrepende de todo o coração. Você tem que falar com Deus de todo o seu coração. Ele é o teu melhor amigo que pode te ajudar. Creia, confia. Não tem ninguém nesse mundo atento a te ouvir 24 horas por dia. Seja como Daniel. Tudo que você for fazer, coloque Deus no meio. Fale com Deus que tudo vai dar certo. Então espero que o Espírito Santo possa trabalhar em cima dessa mensagem, possa consolar o coração de vocês, visitar vocês e falar com vocês quando vocês estiverem orando, sentir a presença de Deus, que não tem coisa melhor. Continue orando, perseverando na presença de Deus, coloque Deus em tudo que vocês forem fazer, que Deus vai estar no controle e tudo vai dar certo. O inimigo pode tentar te derrubar, armar ciladas, podem fazer decreto para tentar te derrubar, para você não ir na igreja, fecharem as igrejas, mas meu irmão, não precisa você estar na igreja para falar com Deus. Vai para o teu quarto, fecha a porta e ora no particular com Deus. Aonde você estiver, você pode falar com Deus. Não deixe de falar com Deus. Ele é a nossa salvação. Ele é quem resolve todos os nossos problemas. Então que Deus venha abençoar todos vocês e que o Espírito Santo revele a palavra que eu tentei passar para vocês da melhor forma possível, a todos os corações da melhor maneira possível. Fiquem com Deus.